Boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Laís, eu sou consagrada da comunidade de vida, daqui da comunidade Fraterno Amor. E hoje, eu fui chamada, para estar aqui para partilhar um pouco da palavra que vai conduzir a nossa adoração na noite de hoje. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que a igreja faz memória do martírio de São João Batista. São João Batista é aquele que ganhou um grande elogio de Jesus no Evangelho. Jesus diz lá no Evangelho, dos nascidos de mulher, não há ninguém, nenhum outro maior do que João. Então, João Batista, ele é uma pessoa muito importante. Ele é chamado, ele tem o título de ser o precursor. Ele foi o precursor de Cristo. Ele foi o precursor do nascimento de Jesus. Quando o anjo anuncia a Maria que vai vir um Salvador do mundo, o anjo também diz para ela que está vindo João Batista. E João é o precursor de Jesus no nascimento. É o precursor de Jesus também na pregação da penitência, na pregação do arrependimento. João também é o precursor de Jesus no batismo. Ele batizava com água e anunciava que viria aquele que iria batizar com o Espírito. João também era aquele que foi o precursor de Cristo no martírio. E é isso que nós fazemos memória. Nós, enquanto igreja, fazemos memória na noite de hoje. A memória do martírio. E a igreja, olha só, João é tão importante, João Batista, que a igreja só celebra o nascimento e a morte de 3 pessoas. De Jesus, porque é Deus. Nós celebramos o nascimento de Jesus no Natal, a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. A igreja celebra o nascimento de Maria, e a sua assunção, a sua dormição, porque nós católicos não acreditamos, que Maria não morreu, ela dormiu. E João Batista. Por que a igreja celebra o nascimento dele? Porque a igreja acredita que naquele momento em que Maria chega a Isabel e dá a saudação, ele recebe a graça também de ser imaculado. Então, ele já recebe uma graça ali com a presença de Jesus, que está no ventre de Maria. Então, nós vamos refletir um pouco sobre esse martírio. Vamos abrir o evangelho de hoje, que está lá em São Marcos, capítulo 6, versículo 17. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha se casado. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia. Pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou,
agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E fez até um juramento: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que devo pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: Quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente, mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi, e lá na prisão cortou-lhe a cabeça. Trouxe-a num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e puseram numa sepultura. Palavra da salvação. Então, no evangelho de hoje, ele vai retratando a miséria do coração de Herodes, né? Então, olha só, o evangelho começa falando, né? De fato, Herodes mandou prender João, a pedido por causa de Herodíades, né? A mulher que era a esposa do seu irmão e estava com ele, né? Ou seja, era sua amante. E aí, no versículo 20, diz assim, que Herodes ele tentou muitas vezes não prender João, né? Porque ele temia, sabendo que era um homem justo e santo. E por muitas vezes, Herodes até protegeu João Batista. E aí ele fala aqui, olha só o que o Evangelho diz. Ele gostava muito de ouvi-lo. E eu ficava me perguntando, nossa, Herodes olhava para João, ouvia João falar, gostava muito de ouvir João falar, mas prendeu João por causa da sua paixão, da paixão desordenada que ele tinha pela esposa do seu irmão. Então, a primeira coisa que o Senhor quer falar conosco na noite de hoje é para que nós tenhamos cuidado com as nossas paixões. Porque a paixão, ela quando é desordenada, ela pode causar uma tragédia na nossa vida. Como essa paixão de Herodes trouxe uma tragédia. A morte de um homem santo e justo. Herodes, o Evangelho está dizendo que Herodes acreditava que João era um homem santo e justo. Mas a paixão o cegou de tal forma que ele foi capaz de ser responsável por uma tragédia. E quantas vezes não é assim conosco, né? Quantas vezes nós nos desviamos da vontade de Deus, dos planos de Deus, por causa das paixões, né? As paixões desordenadas. E no caso de Herodes, foi uma paixão por uma mulher, né? E aqui na comunidade a gente já tem algumas pessoas que passaram por essa experiência, né? De se apaixonar e aí se afastar de Deus, começa se afastando da comunidade, daqui a pouco se afasta da igreja, e aí de repente se afasta de Deus, né? Mas eu acredito
que não é só esse tipo de paixão. É tudo aquilo que é desordenado na nossa vida. Às vezes a paixão pode ser o nosso trabalho. A gente começa do mesmo jeito. Aquele que é da comunidade começa a se apaixonar pelo trabalho, de forma que começa a se afastar primeiro da comunidade, aí depois se afasta da igreja, de repente se afasta de Deus. Ou às vezes a paixão é a família, né? Está apaixonado pela família. Só tem olhos para a família, ou só tem olhos para o trabalho, ou só tem olhos para aquela pessoa, para aquela paixão. E aí a pessoa vai se afastando, e de repente tem uma tragédia vocacional na sua vida, né? Ou uma tragédia espiritual, né? Então, essa era a primeira reflexão que eu queria fazer na noite de hoje. Que nós tenhamos cuidado com as nossas paixões, né? As paixões, a paixão é um sentimento, é involuntário, né? Mas o que nós fazemos com ela? A razão, Senhor, Deus nos deu a razão para que nós possamos equilibrar as coisas, colocar as coisas no lugar. Certo? Então vamos lá. Herodes, lá no versículo 20, continua. Ele gostava de ouvi-lo. E olha só, o que João falava não era uma coisa assim, Jesus te ama, né? Deus é amor. Não. O que João falava era a verdade, né? Aqui está dizendo. O que João dizia para Herodes é: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Então, João anunciava, João dava uma mensagem. E essa mensagem, ela era a verdade. E era uma verdade dura. Era uma verdade que era tão dura que endureceu, na verdade, o coração de Herodíades, que fez o que fez, conseguiu prender e depois matar João. Mas Herodes, ao ouvir João, ele temia João, né? E o temor, a gente conhece, né? O temor é um respeito, né? O temor no sentido de um respeito. Ou seja, ele via que tinha algo de Deus naquelas palavras de João. Então, quando eu lia hoje o Evangelho e eu ia pensando em Herodes, nessa situação que ele vivia, né? A palavra de João fazia Herodes refletir. Fazia ele parar para pensar naquilo que ele estava fazendo com a vida dele. E quantas vezes não é assim conosco? Talvez neste exato momento, Deus esteja fazendo você refletir com essa verdade que está sendo proclamada agora. Muitas vezes, Herodes, parava e refletia aquilo que João estava dizendo. Mas ele não conseguia mudar de vida. Ele não conseguia sair daquela situação que ele vivia. Por causa da paixão. Nesse caso, né? Acho que na noite de hoje é mais isso que o Senhor está falando. Então, às vezes o Senhor está falando através dos profetas, às vezes, né, quanta gente fala que Deus fala através das redes sociais, né? Tem gente aqui na comunidade que diz assim: ai, Deus falou comigo, né? Minha gente, Deus fala toda hora.
toda hora, São João da Cruz diz, os puros de coração, em tudo ouve, vê a voz de Deus. O problema é que a gente está cego, está surdo. Está tão voltado para as nossas coisas, para os nossos apegos, para os nossos planos, para as nossas vontades, para mim, né? Para o eu, que eu não consigo ouvir a voz de Deus. E aí, de repente, então, Deus grita ou faz algo extraordinário para chamar a atenção. E aí a gente diz, ouvi a voz de Deus. Mas Deus fala conosco todos os dias, todas as horas. E Deus falava com Herodes através de João. Herodes ouvia Deus. Mas alguma coisa, que aqui eu estou chamando, na noite de hoje eu estou chamando de paixão, o impedia de seguir aquela verdade que era proclamada, de mudar de vida diante daquela verdade. E você? E eu? O que é que em mim hoje me impede de mudar a partir da verdade que eu escuto de Deus? A partir da voz que fala ao meu coração todos os dias a mesma coisa. Porque a Bíblia é clara, Deus não muda. Né? Quem diz que Deus está dizendo uma coisa e depois diz outra, né? Tem gente por aí que diz, né? Deus diz uma coisa, depois disse outra. Não. Esse Deus aí eu desconheço. E não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da nossa fé. Deus não muda. O que muda são os nossos sentimentos. O que muda são os nossos pensamentos, as nossas vontades. Aí isso muda. Mas Deus não muda. Então, a primeira pergunta da noite de hoje: qual é a paixão ou qual é a barreira? O que é que hoje te impede de mudar ou de seguir ou de agir conforme a verdade que está sendo proclamada no seu coração? Conforme a verdade, a mensagem que o Senhor fala contigo, fala conosco todos os dias. Né? Herodes, claramente, era essa paixão desordenada pela esposa, né, do seu irmão. Então, a mensagem que chegava para Herodes o tocava. Né? Herodes gostava de ouvir João. Por que Herodes gostava de ouvir João? Porque a verdade, ela é encantadora. Né? A verdade é bela. Jesus é a verdade. Então, a verdade, ela é bela. Né? Então, quando nós nos deparamos com a verdade, nós ali ficamos fascinados. Quem nunca, né, ao ouvir uma pregação, ao ler a palavra, não teve aquele momento em que ficou fascinado? Nossa, é isso. É isso. Era isso o tempo inteiro. Né? Então, quantas vezes a gente fica fascinado com aquela verdade, com a verdade? Mas o problema é na hora de pagar o preço que a verdade exige de nós. Né? Quando o jovem rico se deparou com a verdade, ele saiu triste. Porque ele não estava pronto para pagar o preço da verdade.
Ele chega cheio de vaidade, né? Bom mestre, o que posso fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus diz, é muito simples, meu filho. Cumpre os 10 mandamentos. E aí ele diz, mas isso eu já faço? Essa verdade é bela, é suave e eu já cumpro. E aí Jesus não contraria ele. Não diz que é mentira. Mas Jesus diz assim, mas só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, doa aos pobres e me segue. Segue a verdade. E aí ele sai triste, porque tinha muitos bens. Outra coisa que o Senhor fala na noite de hoje, para eu seguir a verdade, eu preciso deixar as paixões, os apegos, aquilo que me impede de seguir, né? Então, eu não posso nunca ter as duas coisas. Eu não posso ter a vida velha e seguir a verdade. Eu não posso continuar fazendo tudo o que eu quero e seguir a verdade. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, que é a verdade, eu tenho que fazer uma escolha. Todas as vezes que eu me encontro com Cristo, né, me encontro com Deus, eu tenho que fazer uma escolha. Sempre Ele vai me pedir para deixar algo, para seguir o outro lado. E aí, o que aconteceu com Herodes? Herodes não foi capaz de pagar o preço pela verdade, de pagar o preço daquela verdade, né? Ele queria as duas coisas. Ele queria ouvir João, queria ficar ouvindo João, por isso que ele protegia João, né? Mas ele queria continuar vivendo com Herodíades. Ele queria continuar vivendo aquela vida de orgias dele. Então, ele não estava disposto a pagar o preço da verdade proclamada na vida dele. Ele estava ali ouvindo a palavra de João, ele estava ali diante da verdade, da palavra de Deus na vida dele, porque João era direto. Você não te é permitido fazer isso. Ele estava ali diante da palavra, queria continuar ouvindo aquela palavra, mas não queria seguir. Quantas vezes é assim conosco? Nós vamos à igreja, nós vamos para a comunidade, para os membros, né? Vamos para a formação. Recebemos formação semanalmente. Agora está todo mundo recebendo formação da ternura, conhecendo a ternura, mas não quer viver a ternura. Quer que o outro viva. Não é assim? Mas você tem que viver a ternura. Você tem que dar a vida. É porque você tem que morrer por mim. É porque você. Ou seja, quer vir, quer ouvir a verdade, quer ouvir a palavra de Deus, mas não quer pagar o preço dessa verdade. Não quer mudar de vida, não quer tomar uma atitude. O convite dessa noite é mudar de vida, conversão. Isso é conversão, minha gente. Eu tenho que parar de ficar apenas querendo
ouvir aquela palavra, ouvir a Deus, né? A gente fica, Senhor, mas eu não entendi, fala de novo. É porque não está claro? Repete. Aí o Senhor fala de novo a mesma coisa, porque Ele não muda, né? Ele não muda. E aí Ele vai e diz a mesma coisa, mas eu não estou disposto a mudar. Dentro de mim não há uma disposição para mudar. Então eu quero ficar lá como Herodes, ouvindo a verdade, tentando proteger aquela pessoa que me anuncia a verdade, mas eu não quero mudar de vida. Mas aí chega o momento em que ele precisa se decidir. E aí é no versículo 26. Né? Quando ele, um pouquinho antes, no versículo 22, né? A filha de Herodíades dança e ele faz um juramento. E aí ela pede. Ele disse, peça o que quiser. E aí ela pede. E aí no versículo 26 diz assim, o rei ficou muito triste. Parecido com o jovem rico, né? O jovem rico, quando se deparou com a verdade, saiu muito triste. Porque tinha muitos bens. Herodes, quando se deparou com a verdade, com a hora de pagar o preço da verdade, ficou muito triste. Porque ele não tinha condições de viver a verdade. Ele não conseguia viver aquela verdade, aquela vontade de Deus na vida dele. E então, muito triste por causa do juramento, ele não quis faltar com a palavra. Vai chegar o momento, né, em que eu vou precisar escolher. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado aos homens. Não é possível viver assim. Tentando toda hora agradar a Deus, ou agradar aos meus, porque eu quero agradar a minha família, porque eu quero agradar os meus amigos, porque eu quero agradar ao meu afeto, à minha paixão, meu namorado, marido, esposo, sei lá. Mas eu quero agradar a Deus. Não é possível. Herodes ficou muito triste porque ele não queria faltar com a palavra com os outros, né? Padre Paulo Ricardo falava assim, quando ele falava sobre esse evangelho, ele estava mais preocupado com a estética do que com a ética. Né? Ou seja, ele queria sair bem na foto. Ele não queria desagradar. Ele não queria sair de ruim. E quantas vezes nós fazemos isso? Né? Negamos a Cristo, negamos a verdade para não desagradar. Não, é porque eu queria evitar uma briga. Não, é que eu queria evitar uma discussão. Só que Jesus é muito duro também conosco. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Né? Quando o Filipinho saiu nas redes sociais, na Globo, dizendo que vive a castidade, milhões de pessoas entraram em contato com ele, né, Filipinho? Mas se conta nos dedos quem disse que queria viver. Porque a verdade é bela. É lindo viver a castidade. Nossa, como é lindo você viver a castidade. Que belo, fascinante. Mas eu não consigo viver. Né?
isso aí não dá para mim. Então, eu quero ficar com a beleza, eu quero viver buscando essa beleza, conhecendo a verdade, mas eu não quero viver. Mas vai chegar um momento, como chegou para Herodes. Vai chegar um momento em que vai ter que decidir ou a verdade ou a mentira. Não tem como agradar as duas coisas. Não tem como agradar ao mundo e agradar a Deus. Jesus diz isso em outras palavras. Não tem como servir a dois senhores. Então vai chegar o momento, e o momento chegou para Herodes. E ele escolheu agradar aos seus. Então, muitas vezes, a verdade ela é até agradável de ouvir, mas não necessariamente ela é agradável de viver. A verdade, ela é muito agradável, ela é bela, ela é fascinante. É encantadora, mas ela não é fácil de viver. Eu disse que eu não ia falar, mas vou falar. Eu defendi o mestrado segunda-feira. E semana passada eu encontrei com uma pessoa lá nos corredores da UFPB. E a pessoa me perguntou, E aí, a defesa? Não, é semana que vem. Aí ela, legal e tal. E aí, tu vai fazer o doutorado? Na hora, meu coração bem pequenininho. Porque naquele momento eu disse, como é que eu vou dizer a ela o que é que eu vou dizer a ela, Na hora veio a resposta, rapidinho, a verdade. Você vai dizer a verdade. E aí eu disse, não, mulher, vou fazer doutorado não, vou... Aí ela disse, tu vai fazer o quê? Aí eu disse, eu agora sou missionária. Aí ela olhou com a cara de tipo assim, tu é louca. Que é isso? O que é isso? Aí ela perguntou, o que é isso? Aí eu disse, missionária, e fui explicar, Eu fui chamada por Deus a deixar tudo, a viver pelo reino dos céus. Aí ela, legal, ela demorou assim a falar, Porque naquele momento, eu já sabia que eu seria rejeitada por essa verdade, E naquele momento, eu lembrei dessa palavra, Jesus dizendo, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Aí eu também não podia ter vaidade, Sou missionária, Então, assim, nessas pequenas coisas, eu não como carne na sexta. E aí eu não quero falar. Por que eu não como carne na sexta? Porque eu faço jejum. Porque eu não falto à missa no domingo. Não, a gente dá um jeitinho. Então, a gente fica com essa vergonha, Vergonha da verdade. Pois para estes, o Senhor está dizendo, aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Herodes não teve coragem de pagar o preço pela verdade. Então, alguém teve que pagar o preço no lugar dele. E essa pessoa foi João Batista. João Batista, então, paga o preço que Herodes não foi capaz de pagar. E acontece essa catástrofe, o martírio, o sofrimento. Quando nós negamos a verdade na nossa vida, quando nós buscamos agradar mais aos outros, nós estamos propensos a viver a mesma realidade de Herodes.
a ser responsável por uma tragédia. Uma tragédia na minha vida. Né? Então, João Batista é para nós um exemplo. Porque João Batista, ele estava disposto a pagar o que fosse preciso. Ele poderia não dizer para Herodes, né, que ele não poderia ficar com a esposa do irmão, né? Ele poderia deixar, porque Herodes protegia ele. Mas João Batista não escolhe isso. João Batista escolhe a verdade. E sendo preso, continua proclamando a verdade. Então, aquele que está disposto a viver a verdade, tem que estar disposto também a pagar o preço dessa verdade. Né? O Papa Francisco fala, acho que era o Papa Bento XVI, que falava que nós estamos no tempo do martírio branco, né? Onde nós precisamos morrer diariamente, mas sem derramar sangue. Isso é pagar o preço pela verdade, né? É não negá-la. Não negá-la por medo de perder uma pessoa, não negá-la por medo de perder um trabalho. Né? Tem uma pessoa aqui na comunidade que deixou o trabalho, porque quando ela conheceu a Deus, ela viu que aquilo não servia para ela. E passou bastante tempo procurando um trabalho que fosse compatível com a vida dela. Porque ela não estava querendo viver apenas de contemplar a verdade. Ela queria viver, ela quer viver a verdade na vida dela. Então, ela está disposta a pagar o preço. E o preço pode ser ficar sem um emprego por um tempo. O preço pode ser perder algumas amizades. O preço pode ser ficar longe da família. Né? Minha mãe não aceita. Até hoje. 8 meses já. E ela ainda sofre. Ela ainda sofre. E eu tenho que pagar esse preço de desagradar. Ela diz, minha filha, por que não pode ser aqui? Se eu moro aqui, por que você não pode morar em casa? Não sei. Deus me chamou para isso. Né? Está disposto a não ter resposta para tudo. Né? Eu não tenho resposta para tudo. Né? Então, aquele que está disposto a viver a verdade, ele precisa estar disposto a pagar o preço da verdade. Que o problema é esse, o problema é que a gente não está disposto, e aí faz como Herodes, que na hora H, no momento final, vai acabar escolhendo pela tragédia na sua vida. Né? Imaginem, aqui diz que ele ficou muito triste. Imaginem o remorso e todo o sofrimento que ele viveu por ter matado aquele homem que ele sabia que era um homem santo e um homem justo. Então, na noite de hoje, nós vamos rezar pedindo essas duas coisas a Deus, porque realmente nós não conseguimos sozinhos. Né? Nós precisamos de Deus. Precisamos da graça. Eu realmente não consigo viver a verdade. Né? Se essa é a tua verdade, diz a verdade. Eu não sei. Eu não consigo. Eu hoje não consigo me libertar desta paixão. Eu hoje não consigo ser livre para pagar o preço desta verdade na minha vida, da verdade de Deus na minha vida. Então, pede.
Jesus diz: pedi e recebereis. Pede a Deus na noite de hoje a graça de viver essa verdade, de abandonar de uma vez por todas essa vida velha. Essa vida velha que não é compatível com a verdade que o Senhor está falando no teu coração na noite de hoje. Que de uma vez por todas, você abrace essa verdade e esteja disposto a pagar o preço dessa verdade. Isso é graça. É graça e nós vamos pedir na noite de hoje.